Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Bom, pessoal, nós estamos indo para a terceira semana nesse mês que temos dedicado à família. Primeiro foi falado sobre estar à mesa do Senhor, de importância de levar a família a estar na mesa de Deus. Segundo domingo foi falado sobre os inimigos, da família, pregado domingo passado aqui, que são tantos, e nossa geração tem sofrido um ataque tremendo, acerca da família. E hoje eu queria abordar o valor dos pequeninos. A gente vive num mundo, como é que eu posso dizer, obcecado pela grandeza. As pessoas querem ser vistas, querem ser admiradas, e a internet projetou e criou-se hoje a figura do influencer, do youtuber, e assim em diante. Por quê? Querem ser seguidas, querem ser promovidas, querem aparecer. No entanto, quando a gente olha a visão bíblica do reino de Deus, a gente encontra uma lógica totalmente diferente. E dentro de um texto que nós vamos ler já em Mateus, vamos tirar dois princípios fundamentais aqui para a nossa vida. Então, no mundo, quem é mais forte, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência, quem aparece mais, impressiona, E aí o orgulho do ser humano é inflado, porque ele tem que ser, ele tem que fazer acontecer. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Jesus, é incrível a capacidade que ele tinha de passar a humildade. O servo é o maior. Filipenses chega a dizer que ele abriu mão do direito ou não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e assumiu a forma de um servo. Então, no reino de Deus, o humilde é que é exaltado. E agora, Jesus começa a colocar os valores, e aí, eu não sei qual teólogo falou, que o reino de Deus é de ponta cabeça, mas começa a projetar que aquele que eram os últimos serão os primeiros. Começa a mudar a lei, porque a essência do orgulho foi a origem do pecado. Foi a queda de Lúcifer, ou Satanás, E enquanto a humildade, ela é a essência da santidade. Então, no capítulo que nós vamos ler agora, Mateus já 18, começa com uma pergunta interessantíssima. Fala assim: quem é o maior no reino dos céus? E eu vou ler então o texto, por favor. Vamos ler Mateus 18, 1 a 5, depois a gente continua. Pode ser? Naquela hora, então, os discípulos se aproximaram de Jesus, e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, olha o que está falando Jesus, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Quem é o maior no reino dos céus? Você vê que essa é uma pergunta inquietante, porque o comparativo maior, talvez, pense que eram 12 discípulos que andavam com Jesus, aos quais ele chamou de discípulos e os quais ele nomeou como apóstolos depois. Eles estavam vivendo ainda uma dimensão muito humana ainda, calculando de quem seria maior ou menor. Houve uma questão em que a mãe de Tiago e João pediu que um assentasse à esquerda e o outro assentasse à direita no trono de Deus.
Então eles estavam pensando ainda numa lógica humana. É claro que eles não tinham a maturidade total, estão construindo, Jesus estava construindo o reino no coração deles. Agora a gente vê que eles esperavam? Honra. Eles esperavam um status, eles esperavam posições. Enquanto que o próprio Jesus não veio dessa maneira. E Jesus faz então uma coisa surpreendente, com muita sabedoria. Ele pega uma criança, imagine a cena, né, quando você lê a Bíblia, vem para o meio de todos eles, acolhe uma criança e transforma aquela criança numa pregação viva. Então é como assim, o foco sai dele estar falando, olha para a criança, você está vendo essa criança? Todo mundo está olhando a criança. Se vocês não se converterem e não se tornarem como essas crianças, vocês não vão ter acesso ao reino dos céus. Então Jesus não está aqui exaltando simplesmente uma ingenuidade que é característico de crianças pequenas, mas usando a criança como referência, como um símbolo de alguém que depende dos seus pais, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado e que precisa de investimento constante. A gente sabe que naquela cultura, a cultura hebraica, as crianças não tinham uma importância tão grande assim, não era o centro da casa, se valorizava muito os mais velhos, principalmente os idosos, os anciãos. Tem um versículo no Velho Testamento, que eu não estou lembrando agora qual é a referência, mas fala, diante dos cabelos brancos, das cães, vocês vão se curvar, vão ficar de pé, desculpe. Então, quando um ancião chegava, a pessoa ficava de pé. Então, gente, eles não tinham direitos reconhecidos, as crianças eram mais vulneráveis. E Jesus pega a criança, bota no meio e fala, é assim que vocês têm que ser. Porque o reino de Deus, ele é totalmente invertido. E a ênfase da palavra hoje, já que estamos tratando sobre família, é justamente as crianças. Então eu vejo aqui, alguns são pais, e outros não têm filhos ainda. Posso dizer, mas eu não tenho filho, ou eu não tenho nada a ver com isso. Não, todo mundo tem uma responsabilidade, inclusive com as nossas crianças, de abraçar, de beijar, de tornar agradável o ambiente para elas. Então, não cumprimente só os adultos. Beije e abrace as crianças. Por quê? Todos nós aqui temos um encargo. Uma geração tinha que anunciar a outra geração, diz o livro de Salmos, a grandeza de Deus, os valores de Deus, o reino de Deus, sabe? Então a gente tem que entender que, embora talvez a gente se ache um pouco diferente dos discípulos, nós talvez tenhamos uma mente um pouco parecida, porque eles queriam esse reconhecimento. E a ideia é que, e a pergunta crucial é, quem é o maior no reino dos céus? Então, gente, o orgulho é horrível e ele resiste. Se você deixar, ele se apega a você. Nós somos seres carnais ainda, lutando para superar as obras da carne. E mesmo andando com Jesus já um bom tempo, ouvindo seus sermões, eles ainda estavam buscando numa ambição pessoal. Isso aqui tem um ensino interessante, porque você pode vir numa reunião como essa, você pode estar no meio da igreja, ainda alimentar a vaidade, querer reconhecimento pessoal. E enquanto Jesus coloca, não, olha aqui, a criança não está procurando reconhecimento. É possível cantar querendo aparecer para que você ache a voz bonita. É possível pregar, dar a palavra, para que vocês achem que a gente é inteligente, ou coloca a Bíblia de uma forma assim, querendo reconhecimento. Enquanto Deus não está preocupado com isso. Quem ensina Deus? Quem aqui pode acrescentar alguma coisa a Deus? A Bíblia, você já viu, acho que um plástico, eu lembrei agora, eu não vejo mais tanto, mas teve um tempo que eu via no carro, exposto em carro, né? Você sem Deus não é nada, Deus sem você continua sendo Deus. Você já viu isso? Tempo atrás tinha, né? E o coração humano, como disse, acho que é Calvino, diz que é uma fábrica de ídolos, ele é capaz de transformar a espiritualidade no palco. Então,
assim, é impressionante a gente ver as figuras dos fariseus que Jesus bateu muito de frente com eles, porque eles queriam orar em praça pública, eles queriam parecer espirituais. E Jesus falou assim: vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Porque se sabe que qualquer sepulcro tem carne, se não humana em putrefação, ou se não só tem ossos ali. E Jesus coloca uma criança no meio do circuito ali, chama atenção. Isso aí, como eu falei, é extraordinária a sabedoria de Jesus, porque ele pega alguém que é invisível, alguém que parece que não tem muito a contribuir, né, no reino de Deus, e valoriza e abraça. E assim, Jesus foi especialista em abraçar aqueles que a sociedade desprezava. Você vê que Jesus almoçou, foi na casa de publicanos, ele lidou com pecadores e por isso foi julgado muitas vezes. E Jesus então redefinia ali qual a importância, de uma forma, como é que eu posso falar, simbólica, gestual, numa pregação, porque ele tira a visão da celebridade e coloca uma criança. E ele disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Bom, eu tenho expectativa de que você que está aqui, ou que está me ouvindo, deseja entrar no reino dos céus. Se nós desejamos, devemos observar a advertência de Jesus aqui no texto. E essa aqui é uma declaração muito forte, muito enfática, porque define a eternidade. Então, define só o presente, define toda a nossa eternidade. E Jesus não está querendo aqui dizer que você tem que agir infantilmente. Não, você tem que agir com maturidade, porque muita gente vai olhar como uma criança, e as crianças não são puras totalmente no absoluto, não têm uma inocência perfeita, elas são pecadoras também. Você vê que uma criança mente, que uma criança faz birra, que uma criança joga as coisas no chão, e aí os pais têm que corrigir, etc., né? Mas a palavra converter fala de uma mudança de direção. E os discípulos, como nós, precisamos abandonar a ambição, o desejo de superioridade e de sermos até servidos. Você sabe que Jesus deu exemplo lá no lava-pés, logo da semana que ia morrer, na quinta-feira, antes da paixão de Cristo. Ele cinge-se com uma toalha e serve e fala: se eu sou Senhor e Mestre. Observe que Senhor, num conceito que havia escravidão, em que o Senhor é um pouco absoluto, era uma imagem de alguém absoluto no sentido de domínio, de propriedade dos servos. Se eu sou Senhor e Mestre e vos fiz isso, vocês devem fazer também. Que exemplo, né? E vemos lá Pedro: não, o Senhor não vai me lavar. Jesus falou: não, eu preciso te lavar. Pedro ainda não tinha entendido a lição, estava vendo Jesus ali. Então, meus queridos, os discípulos precisavam abandonar isso, autossuficiência, se achar importantes. Peço que desligue o celular, por favor, tá? Me ajuda aí, os adolescentes. Porque o adulto orgulhoso, ele quer controlar. Ele quer parecer forte, e muitas vezes essa é a imagem que a gente quer passar. Que eu sou forte, que eu consigo, e não admite a necessidade nem a sua fraqueza. Ninguém entra no reino dos céus confiando em si mesmo. E temos estudado na escola dominical aqui sobre os 10 mandamentos, hoje especificamente, começando os 2 primeiros, em que a lei veio para mostrar que todos nós somos pecadores, que ninguém pode, com seu mérito pessoal, alcançar. Todo mundo vai pecar. E a humildade infantil, então, aqui não é uma perfeição moral, né? Como eu disse aqui, mas porque as crianças são dependentes, sabem que precisam. Uma criança não cozinha a sua própria comida. Ela não faz o seu café da manhã. O pai e a mãe, que normalmente, né, vão lá produzir. Ela não sustenta a sua própria vida. Até muito pequena, como a da Camila, que precisa que dê banho. Se não der banho, vai morrer sujo, infectado, todo fedorento.
né? Uma criança não resolve seus problemas sozinha. O que ela faz? Procura os pais. Ela depende do cuidado. E nós temos que admitir que ninguém sabe aqui nem o dia de amanhã. De repente você fica doente. De repente surge o desemprego. De repente surge uma crise. De repente surge um problema. E Jesus fala assim, é assim que vocês têm que entrar no reino dos céus. Ninguém vai entrar por uma força intelectual, pela sua capacidade financeira, pelo currículo que você possa ter, pelo dinheiro que você tem, pelo prestígio, pelo que acham de você. Não. A gente entra pela graça e entra humilde, pequeno. E tem um teólogo que afirma que a porta do céu é tão baixa que somente os humildes conseguem passar. Faz sentido para você? A porta é tão baixa que só os humildes você vai ter que se inclinar. E Jesus, então, inverte essa lógica toda humana que a gente vê e fala, você tem que aprender. Nós estamos aprendendo hoje, rememorando essa história, né, que a grandeza de um discípulo é desaparecer para que Cristo apareça, né? Enquanto o mundo fala tanta coisa oposta, Jesus fala, se humilha. Torne-se pequeno. Ame os esquecidos. Foi assim que Jesus fez. Porque o Evangelho, ele vem para derrubar o ego humano, te colocar no lugar para que você seja salvo. E o maior, então, aqui se torna aqui o que é mais humilde. Então, quem se humilhar como uma criança dessa, versículo 4, né? Olha só, ele usa o verbo humilhar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Você precisa e eu aprender a nos humilhar, a achar o caminho da humilhação. A verdadeira grandeza, então, não é uma falsa modéstia de dizer, eu sou tão humilde, porque tem o falso humilde que aparenta humildade. Não é estereótipo exterior de talvez estar mal vestido ou maltrapilho. Não, não é se diminuir de forma artificial para que outros vejam a sua espiritualidade. Não é negar até os dons ou o que Deus te deu. Humildade é reconhecer, eu preciso de Deus, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso estar no ambiente de Deus, eu preciso servir, eu preciso ser tocado todos os dias. É alguém que então não está buscando, não vem, ou faz alguma coisa para que o outro veja. Você vê que no Sermão da Montanha fala, Jesus exorta, quando você der ou abençoar alguém com algum recurso, não saiba a tua mão esquerda o que dá à direita. É amar como Jesus fez sem um reconhecimento. Jesus não foi reconhecido como filho de Deus por muitos e assim sofreu e morreu a morte de cruz. Então, humildade não é pensar menos de si somente, né? Mas é pensar menos em você e mais em Deus. Por isso, você receba a exortação que eu dei agora há pouco, em amor. Pense menos em você, pense mais em Deus. Pense no que Deus quer que você faça. E Jesus, ele tinha um amor especial, também um cuidado com as crianças. Porque ele diz ali, ele chama que a gente deveria aprender com elas. E aí você vai ver uma criança pergunta tudo, e você tem que ter paciência. Tem hora que você está esgotado, nem quer ouvir, né? Mas você vai ter que exercer a paciência. Também é assim, como Deus trata conosco, porque muitas vezes a gente é assim, pergunta tudo, fica sofrido igual uma criança, chora, faz birra. Não deveríamos, mas assim a gente o faz. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, ele afirma, olha que afirmação interessante, versículo 5, a mim me recebe. Então, receber uma criança assim, em nome de Jesus, você está recebendo Jesus. Meus amigos, então, até as nossas crianças aqui, eu gostaria que vocês tivessem um amor especial e um cuidado e recebessem como o próprio Jesus, sabe? Então, receber essa criança identifica Jesus com os pequenos. Isso é profundo, porque não é como a cultura do mundo moderno possa trazer, né? Receber uma criança significa o quê? Acolher. Significa ouvir, e às vezes você vai ouvir, ela não tem muita coisa para acrescentar a você.
de sabedoria, normalmente, às vezes vai falar o que está no coração, significa proteger. Olha como a gente tem que entender. Significa discipular as crianças. Agora, então, estou falando com os pais aqui presentes, né? Porque elas não podem ser esquecidas. Se nós estamos tratando de família e queremos ser saudáveis, nós temos que entender o projeto de Deus para as crianças. Porque olha o versículo 6 agora, por favor. Me bota aí o versículo 6. Se alguém, um de vocês, ou eu, fizer tropeçar um desses pequeninos, olha só, e eu quero chamar a atenção, principalmente os pais agora. Se você que é pai, que está convivendo, mas fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Olha que afirmação violenta, profunda, chocante Jesus está fazendo. Se você for um instrumento do diabo, né, de Deus não, né, para trazer um escândalo a uma criança, é assim que Jesus coloca. Era melhor você ter afundado ali com uma pedra. Porque olha o versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Esse ai aqui é um lamento, não é uma felicitação. Ai, de dor. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Captou? A profundidade. Então, Jesus não veio afagar você. Jesus veio te levar para o caminho, exortar, e muitas vezes essa não é a palavra mais gostosa que a gente gostaria de ouvir. Porque o ai proclama juízo. Meus irmãos, imagine você na sua casa sendo pedra de tropeço para os seus filhos. Melhor seria pendurar uma pedra e se afogar. Isso mostra o valor que Deus dá também aos pequeninos. A pergunta que fica é: como os adultos podem fazer as crianças ou os pequeninos tropeçar? Primeiro, a gente vê tanto abuso emocional, supercontrole. Isso é exercido até marido e mulher, infelizmente isso é exercido com crianças. Abuso sexual, mais do que nunca está sendo espalhado. Abandono. E alguns pais chegam a um ponto absurdo de ridicularizar os próprios filhos diante de outros. Omissão. Eu não fazer nada, também estou fazendo as crianças tropeçarem. A hipocrisia, porque eu falo, mas não vivo. E dentro de casa, você não vai enganá-los. Engana aqui, talvez. Engana no trabalho, mas em casa não. E não subestime a inteligência das crianças. O mau testemunho, como eu procedo, eu escandalizo. Portanto, meus irmãos, tome cuidado e leve a sério essa palavra. Porque se nós não nos convertermos e não também tratarmos as crianças, e voltando ao versículo 6 aqui, fizer tropeçar uma dessas crianças, nós estamos trazendo um julgamento terrível sobre nós. Por quê? A criança, ela precisa ser tratada, cuidada, protegida, como a gente falou aqui, né? Uma criança pode perder a confiança em si mesma, perde o amor próprio, não consegue ter um raciocínio nem do que como Deus a ama. Ela pode perder a referência na igreja, você sabia? Fique falando mal da igreja na frente das crianças, fique falando mal da liderança, fique falando, você vai destruir o coração delas. Né? Uma criança, ela pode ser bloqueada no que Deus planejou para ela, se eu não a ajudá-las. Os pais, então, precisam de entender, que eu vejo uma preocupação muito grande na nossa sociedade, de só dar comida, de dar educação, de dar tudo isso. Isso é lícito e importante, é óbvio que assim seja feito. Mas as crianças precisam muito mais do que isso. Não tem dinheiro nenhum que vai comprar o coração da criança. E é sabido que, muitas vezes, o que é conquistado financeiramente pelos pais, na segunda ou terceira geração já é tudo perdido. Os caras muito ricos
A história se repete. Então as crianças precisam de um discipulado. Elas precisam de exemplo dentro de casa. Porque olha o versículo 8 agora, continuando que Jesus não só dá uma torcida aqui, mas ele continua apertando o assunto. Se a sua mão, e eu estou trazendo o contexto agora dos pais de adolescentes, de crianças, se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corta. Então imagina, corta o braço fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Você concorda com Jesus? Você concorda? Você diz amém para Jesus? Então olha só, como isso tem que trazer um temor a você hoje. A palavra de Deus, ela traz reverência e temor. 9. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Meus amigos, se isso aí não é uma palavra séria e confrontadora, o que seria uma palavra confrontadora? É óbvio que Jesus não está incentivando o suicídio. É óbvio que Jesus não está ensinando aqui a automutilação, né? Mas a seriedade agora de você tratar com um pequenino. A mensagem é que isso tem consequências terríveis para você que é pai, para mim, como eu trato as crianças, como eu trato até um novo na fé. Porque diz aqui que Deus vai punir, e Deus pune. Considera, diz na carta de Romanos, a bondade e a severidade de Deus. Bondade, se você permanecer na bondade. Severidade para aqueles que caíram. Captou? Então, seria menos pior, se eu posso dizer assim, que essa pessoa se autopunisse antes de provocar o tropeço, como diz aqui, né? Então, é óbvio que Jesus está fazendo uma ênfase enorme para enfatizar uma verdade. Ou seja, faça tudo para evitar o pecado, de maneira que esse pecado não possa causar tropeço na vida de alguém. Então, a santidade implica primeiro em mim, para que eu viva bem, para que eu viva no reino, e aí os valores são todos invertidos, e agora não seja você uma pedra de tropeço. Então, meus amigos, nós temos que ter cuidado. É uma palavra muito séria. Porque é o versículo 10º, então, vamos ler. Versículo 10º. Fiquem atentos. O que é isso? Fica ligado. Observa. Para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Eu não vou... Essa parte final desse versículo aqui tem muita opinião diversa na teologia sobre anjo da guarda e assim por diante. Não é o meu foco aqui hoje falar, né? Mas de que forma nós podemos hoje, conscientes ou inconscientemente, desprezar as crianças? Foi a pergunta que eu falei aqui. Como garantir que as crianças estão sendo vistas, então ouvidas e cuidadas? Essa é a verdade. Então a gente tem que acordar para essa realidade, sabe? Quando eu desprezo as crianças, quando eu não sou mau exemplo, eu fui falando da hipocrisia, quando eu não sou referência, quando não há investimento espiritual delas. Não adianta você pagar curso de inglês, pagar a melhor escola, pagar tudo, não adianta. Teu filho pode se perder eternamente também. E isso implica em dor a Jesus. Jesus está colocando agora como referência a criança no nível de humildade. Agora ele dá uma virada de chave ali e fala: agora, se você forem uma pedra de escândalo para esses que vocês desconsideram, vai ter punição severa. Então, gente, quando a gente trata o ministério infantil ou trata as crianças de um modo secundário, nós não percebemos a dor que isso causa a Jesus. E o perigo é que muitos crescem invisíveis dentro de casa, sabe? E a gente tem responsabilidade como pais, como igreja, de investir e oferecer não só, vou repetir, educação natural, mas educação espiritual.
e suporte emocional, mas suporte espiritual. Então se paga às vezes um psicólogo, se paga alguma coisa, que se faça tudo, mas não se tenha preocupação. E muitos da escola dominical, ser sincero, não chegam com a criança na hora e está ocorrendo o ensino lá. Como eles vão amar a igreja? Como eles vão criar referência? Se você não se importa. E Jesus fala, quem não receber essa criança, ou quem recebe essa criança, recebe o próprio Jesus, recebe o nome dele, sabe? Então assim, cuidar das crianças não é algo secundário. Receber é acolher. E Jesus coloca a criança no centro, e nós como pais e como igreja precisamos fazer o mesmo. Ensinando a palavra de Deus, protegendo, discipulando, ouvindo as dores das crianças, criando um ambiente seguro, investindo no ministério infantil. Cara, vocês têm que acordar. Eu vejo pais assim muito perdidos, eu não sei o que fazer. Eu, às vezes, eu fico desesperado, sinceridade. Semana mesmo fiquei desespero, assim, desespero no bom sentido, né? Angustiado, falei assim, eu não sei o que fazer. Você acha, por exemplo, que culto doméstico é uma opção ou é uma obrigação nossa? Muitos acham que é uma opção. Posso fazer ou não. Você consegue captar o peso da palavra do Senhor? No Velho Testamento, às vezes o profeta via assim, peso da palavra do Senhor. E ele declarava a verdade. Então a gente vê aqui, em Mateus, logo no versículo, Mateus 19, 13, por favor, nós vamos ver que alguns levaram as crianças a Jesus. Olha só, Mateus 19, 13, isso. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, a tradução minha aqui foi diferente, para que eles lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreenderam. Então, os discípulos, assim, a multidão cercava Jesus, eles estavam alertas, talvez se preocupar com a segurança de Jesus, para não ter empurrão, para não cair, sei lá, afastar qualquer ameaça de uma integridade física de Jesus, né? Mas Jesus não está preocupado com isso. Algumas pessoas vieram e trouxeram as crianças a Jesus. Como eu disse aqui, talvez os discípulos não tivessem noção. Por que adianta? Para que trazer criança? Criança não precisa disso. Vão mais para os adultos. Eles talvez achassem que era inapropriado incomodar Jesus com pequenas coisas. Mas Jesus olha aquilo tudo e ficou indignado, né? Porque as crianças não vão. Bota o versículo lá, por favor. Elas foram levadas. Captou aqui? Estou querendo dizer o que Jesus quis dizer? Então trouxeram algumas crianças. Não espere que a criança tome iniciativa. Quem vai ter que tomar iniciativa? Para ensinar o caminho, para trazer, para chegar, você tem compromisso no reino de Deus, a igreja é importante, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Olha o que está ali, escrito ali no estacionamento. A igreja é coluna e baluarte, é fundamento e é uma coluna da verdade. Nós participamos do corpo de Cristo e assim por diante. Se você não ensinar, quem vai ensinar, gente? Sou eu. Eu não estou na tua casa. As crianças não foram sozinhas, elas foram levadas a Jesus. E então trouxeram algumas crianças a Jesus. Talvez algumas fossem de colo. Tem bebê que nem anda com o teu filho, não é? Mas todas elas foram levadas. Então a gente tem que ser facilitador e não obstáculo. E ai dos que se tornam obstáculo. Se você não se compromete com o que Deus estabeleceu, você está se tornando uma pedra de tropeço. É melhor amarrar a corda no pescoço, disse Jesus, pular lá no fundo do mar e deixar afundar. Isso está falando de uma responsabilidade que nós, adultos, temos que ter. Então, os pais, a igreja, é óbvio, toda a liderança, precisa conduzir as crianças a Cristo. E isso é sério, por você e por elas. Eu estou falando porque é uma pregação que talvez a gente não goste de fazer, mas é a realidade. As crianças podem
e devem ser levadas a Jesus. Não espere que elas venham sozinhas. Elas não dirigem carro, elas não se alimentam normalmente sozinhas, nem, algumas, óbvio, se vestem. Mas as crianças podem crer em Jesus e são tratadas não como cidadãos de segunda classe, mas como de igual a todos nós. Levar as crianças a Jesus, você concorda que é a coisa mais importante que eu posso fazer? Sim ou não? O que adianta? Depois ela se perdeu. Teve a melhor cultura, a melhor roupa, os melhores acessos à sociedade e que o recurso pode dar e que o estudo pode dar, e depois se perdeu. Então, meus amigos, se você concorda comigo e com a Bíblia e com Jesus, você precisa ser sistemático no ensino. Você precisa orar com seus filhos. Você precisa levá-los ao culto, à escola dominical. Você precisa ter responsabilidade e mostrar Cristo pelo exemplo. Isso é responsabilidade espiritual. Se você não quer ter responsabilidade espiritual, não tenha filhos. Porque à medida que você tem filhos, você tem que gerá-los para Jesus e não para você. Lembre-se uma coisa, que a criança acredita, ela é crédula. Você pega uma criança, pula que papai vai segurar do bem do alto, ela pula. A criança é crédula e ela é muito sugestionável. Ou ela vai ouvir e aprender de Jesus, ou vai aprender e fora. E quanto mais nova ela for, maior o poder de influência que você tem sobre ela, porque depois a medida vai se distanciando. E se a gente for leviano, tratar isso como secundário, você vai levar elas a errar. Você está errando, levando elas a errar e vai colher muitos danos. Então, gente, a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, que foi um dos seus discípulos, ele fala que ele aprendeu as sagradas letras com a mãe e com a avó dela. Então, os avós agora estão incluídos também no ensino aqui, né? Que tornaram Timóteo sábio para a salvação desde a infância. Olha só, cara. Paulo está falando isso, abordando, ele foi influenciado desde a infância. Então não adianta você dar só diversão, levar para a praia, para o parque, para o shopping. Os pais têm que ensinar as crianças, o filho, de uma forma dinâmica e variada. E hoje tem tecnologia que ajuda para o mal e tem tecnologia que ajuda para o bem. Use todas as armas que você tem. Agora só, volta ao versículo, por favor, 19 lá, de Mateus 19, 13, desculpe. Por favor, Diogo, o versículo, já foi? Foi. Uns trouxeram algumas crianças a Jesus para que impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Então, os discípulos tentou barrar as crianças. Você consegue imaginar uma cena dessa? Não aproxima não. Ou seja, os discípulos de Jesus não mostram uma sensibilidade. Talvez nós, como pais, e até mais velhos aqui, também não tenhamos essa sensibilidade aguçada. Porque em vez de serem facilitadores, deixa as crianças, não, deixa, traz ela que vem cá todo mundo aqui. Não, eles criaram bloqueio para as crianças. E eles achavam, então, que não seria tão importante isso. Não, você que é pai aqui, eu quero colocar um peso sobre você. Eu quero que você saia daqui mal, entre aspas. Porque se você sair mal avaliando a vida pessoal, você vai se tornar isso em bem. Se você se converter, mudar teu coração, isso vai ser efeito positivo. Sabe? E o verbo ali diz que eles repreendiam. Então a gente impede as crianças, quando a gente negligencia o ensino bíblico, de novo, quando a gente dá mau exemplo, quando a gente prioriza o que é errado, cara. E a gente não dá tempo para que isso aconteça. Criar filhos não é fácil. Eu sei que os desafios são grandes. Mas nossos filhos só vão encontrar realização se voltarem para Jesus, se voltarem para Deus. Então o alvo da criação dos filhos tem que ser o coração deles. Não é para domesticar, segundo a nossa conveniência, conforto pessoal, para apresentar bonitinho, sei lá, botar no YouTube, sei lá, qual o Instagram que você queira usar, mas sim que formemos nele Jesus para agradar a Deus.
A nossa ideia de criar filhos, às vezes, não inclui pastorear o coração deles. Eu falei, nós temos que ser maduros, pelo menos segundo a palavra. A nossa ideia tem que ser criar filhos para Deus, pastorear o coração dele, sabe? Prover o cuidado, a provisão natural, mas muito mais, e não se pode comparar à provisão espiritual. Tem muita gente que seculariza ou coloca a criação de filhos ou entrega para outros, ou até para a própria igreja em si. Isso também é completamente descabido, porque nós temos pouco tempo aqui, né? A Bíblia diz que os filhos têm que ser orientados pelos pais, que vão mostrar o caminho do Senhor. Óbvio que nós estamos aqui, a gente tem uma administração maior sobre os adultos, que vão ter um cuidado sistemático todo dia com as crianças. Embora a gente procure dar, você vê a ênfase que a gente tem no Ministério Infantil, de dar o melhor para eles. Eu até sempre falo, a Marilei fala, que cuida muito com a Melissa, e fala assim, para eles, tudo que precisar vai ter. O que a gente puder de investimento, a gente vai ter. Sabe, então eu volto aqui. O culto doméstico é opcional para a família cristã, uma atividade obrigatória? Cara, por isso, a igreja tem um papel fundamental. E nós, como pastores, temos aqui um encargo, né, de orar, de buscar, de estudar, de ver, Senhor, e às vezes fica no conflito o que falar, né? Porque eu tenho que passar o peso da palavra do Senhor para vocês. Então não adianta dizer que a gente é cristão, que é crente, se eles não veem o cristianismo sendo pregado. Sabe o que eles vão reproduzir? O tipo de cristão que você diz ser. Se você é descompromissado, teu filho vai ser assim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma criança que já era adolescente, a Maria vai se lembrar, falou para mim e falou assim, pastor, eu cheguei assim, e você, eu não te vi, poxa, estou sentindo falta de você. Não, eu quero ser igual ao meu pai. E qual a afirmação que foi? Ele não liga muito não, assim, quando quiser vem, quando vem, eu olhei aquilo e falei, meu pai do céu. Ninguém ensina com discurso, mas sim com a vida. O problema é que se os pais não têm um padrão cristão para que eles imitem, como é que vai ser? Está fadado à desgraça, está fadado ao fracasso. Eles vão seguir o teu padrão. O que você ensina é o que eles aprendem. Jesus diz que ele abraçou, Jesus abençoou, Jesus tocou, né? O Filho de Deus, é incrível isso dele, Jesus é maravilhoso. Como ele é humilde, ele tinha tempo para as crianças. Aquilo que era considerado bobo para os discípulos, para Jesus não era. Isso revela que o coração de Deus aqui, né? Ele impõe as mãos sobre a criança. Esse ato de impor as mãos é no sentido, você sabe, de abençoar. E ao invés de concordar com os discípulos, tira elas daqui, está causando muito tumulto, ele chamou elas para si. E Jesus abençoa. Você vê que bênção, né? Receber do próprio Cristo essa imposição de mãos. Jesus considerou valiosa. E assim, imagine que as crianças são trazidas, se tem uma de colo, Jesus pega, daqui a pouco fala, toma, devolve para os pais, porque Jesus também não ia poder ficar com eles fisicamente o tempo todo. E aí vem outra criança, e aí Jesus abraça e beija, abençoa e sai. Vem outra criança, abraça, beija e sai. Sabe, Jesus, o Senhor da igreja, ele encontrou tempo para as crianças e demonstrou cuidado com as crianças. Então hoje, acabar o culto, abrace as crianças, valorize. Uma coisa que vai ser falado aqui, e é um princípio espiritual, vou abordar de novo aqui, nos decálogos 10 mandamentos, fala da guarda do sábado, de separar um dia. Eu sei que ao longo da semana a gente tem uma rotina fixa com nossos filhos, de horário de escola, de fazer toda a programação, tomar banho, fazer correria toda que é normal, né? Mas o domingo talvez seja o dia típico, então, na semana, que muda um pouco toda a rotina normal de escola, de confusão toda. E o domingo, então, ele extrapola, ele entra na nossa rotina como uma mudança extraordinária, porque nós vamos levá-los agora a estar inserido no meio do corpo de Cristo.
que eu falei, que é a citação de Timóteo ali no estacionamento, Jesus estabelece como a igreja fundamento e coluna da verdade. E assim, meus amigos, as crianças saem da rotina no domingo, porque eles têm que ser aprendidos a se reunir com a família da fé. Você que ensina eles. E levar nossos filhos a Jesus ou ao culto tem um preço também. A gente precisa, às vezes, domingo, acordar mais cedo, né? Ajeitar a roupa para poder já deixar pronto. Passa a roupa antes, pensa antes nas coisas, né? Pensando numa semente que eles vão receber lá na frente. Ou seja, eu sei que pode bagunçar, e às vezes é um problema sério, porque sábado tem algum aniversário, tem alguma agitação, mas a nossa sociedade e o mundo ocidental, desde que Jesus ressuscitou no domingo, se reúne no domingo. Então, o culto é essencial para as crianças. Às vezes é mais tentador ficar na cama, às vezes é mais tentador assistir pelo vídeo. Acordar mais cedo, tendo chegado tarde no sábado, preparar a roupa. E às vezes os pais aí, a Camila hoje vem com carrinho, vem com mochila, vem com tudo. Criança, quanto menor, mais encargo. Quanto maior, um pouco menor, talvez, de preparo assim, né? E às vezes a expectativa até, e eu coloco aqui, das mães mais novas que vêm ao culto, mas não conseguem dar uma atenção como você está me vendo aqui, nem aprender da palavra em si. Porque tem que em algum momento sair, a gente tem que trocar a fralda, tem que dar de mamar, tem que levar no banheiro, faz parte da vida, né? E às vezes até nós, como igreja, corremos o risco de lidar com esse evento das crianças incômoda. Eu sei que as crianças choram. Tem uma salinha do choro lá dentro. Se achar que chorou, você pega papai e mamãe, ou um dos dois, ou titio, vovó, sei lá quem, vai lá para fora, acalmou, né? Tem uma salinha para elas ficarem ali e poder até assistir, né? Aí às vezes pergunta, será que vale a pena o esforço? Porque eu venho, não paro, não sossego. Você acha que vale? Claro que vale, né? Porque quando eu estou trazendo elas ao culto, eu estou centralizando o culto no coração delas. Eu estou falando como é importante elas terem Deus no coração, como é importante pertencer à família da fé. Então, às vezes, você cansado, eu já fui pai de 3. Eu levei as crianças. Eu lembro, para tomar banho, era como é que chama? Uma sequência. Manda o primeiro. Vai. O Júnior sempre foi mais velho, mas era pequeno. A gente chegava cedo, chegava na hora, buscava sempre chegar. Eu não era pastor ainda, mas não importa se eu não sou pastor, eu sou cristão. Pastor não quer dizer nada nesse sentido, né? A gente fazia uma produção em série. Vai lá, bota roupa, vai um para o outro, dá comida, né? Então, às vezes, eu sei que criança pequena, às vezes você fica meses sem ter um culto sossegado. Porque tem um cuidado com a criança, né? Você pode tentar justificar a ausência de diversas maneiras, né? E aqui também faço uma chamada aqui, se você vê uma mãe em apuro, se ofereça para ajudar um pai, uma mãe, você pode ajudar. Alguns se oferecem, eu não tenho coluna, já não me ofereço porque é uma dificuldade, né? Mas a gente pode tornar a vida dos pais também mais fácil se a gente se disponibiliza a isso, sabe? Porque cultuar é essencial, eles têm que aprender. Culto não é só importante para mim. Culto é importante para as crianças. E eles precisam saber, vou repetir isso, desde pequenos. Então, muitos pais são negligentes. E aí falta. Eu falei aqui, às vezes a nossa negligência, eu faço como eu quero, e penso como eu quero, e Deus tem que aceitar o que eu tenho, o que eu acho. Não é bem assim, né? E às vezes você acha que não vai ter grande impacto na vida deles. Vai ter grande impacto. Porque, às vezes chega a temida idade da adolescência, porque entra rebelião, rebeldia, e os filhos às vezes não querem mais participar do culto de igreja, porque eles acreditam que o culto não é mais essencial, se você não formatar o coração e a mente deles no caminho certo.
Então, tem que chegar para há um dia que é diferente, o domingo é diferente, o domingo é essencial para nós, domingo nós vamos ao culto, nós temos que estar alegres para ir ao culto, os pais têm que estar felizes, sabe? E assim a gente vai adaptando eles, e você sabe que isso tem que ser tudo preparado. Então, se antecipe, e aqui eu dou uma sugestão, né? Comece a falar da importância da igreja, do culto, da expectativa que vai ter na escolinha bíblica. Você tem que alimentar o coração deles, né? Que você vai encontrar os amiguinhos, você vai poder brincar, e a gente busca até ter os brinquedos que tivesse para facilitar e atrair as crianças, para se tornar um ambiente agradável, porque a igreja tem que ser um ambiente agradável também para eles. Sabe, e planeje, como eu falei, arruma a mala, faz tudo que você pode fazer. Se acontecer um inesperado, aí tudo bem. Mas eu me organizei para isso. Pensa no cabelo, pensa na roupa, pensa em tudo. Porque eu fiz umas contas aqui, até os 13 anos de idade, você só tem, como igreja, presta atenção agora, 624 domingos, se pegar desde o nascimento. 624 domingos. Você já parou para pensar nisso? Para marcar o coração deles também no conceito de aliança com a igreja. E você sabe que se alguém que não está envolvido com a igreja, não está envolvido com Jesus. Se a infância tem só 624 domingos, se você está perdendo, você está diminuindo a quantidade de ministração. Então, no que depender de nós, nós não podemos afastá-los do reino de Deus. Eu tenho que atraí-los e levá-los a Jesus. Então, gente, que a gente não prive nossos filhos dessa comunhão. Que não seja você uma pedra de tropeço. E eu coloco todo o peso da palavra aqui que Jesus falou. Senão é melhor você lançar com uma pedra amarrada no pescoço. Bom, a maior ilustração disso aqui, que a gente possa ter, é o próprio Jesus, né? Porque ninguém se humilhou mais do que Jesus. O rei se tornou pequeno. Eu queria finalizar a palavra voltando ao início da palavra. Quem não se tornar como uma criança, e agora você e eu adultos, não podemos ver o reino dos céus. O reino de Deus continua sendo assim, o mesmo. Deus não muda, Deus não é variável. E a pergunta é, quem é o maior no reino dos céus? Então, meus amigos, nós temos um chamado à humildade como adultos. Avalie no teu coração se tem orgulho escondido, se tem uma competição, se você tem necessidade de aparecer. Avalie também, nesse mesmo texto aqui que acabamos de ler, a importância do cuidado das crianças, de você ser uma criança no sentido não infantil, mas humilde, e também de tratar aquilo que Deus trata com prioridade. Porque no reino de Deus, os pequenos não são esquecidos. Como eu falei aqui, disse um teólogo que, o nome não estou lembrando, que a porta do reino dos céus é tão baixa que só aqueles humildes podem passar. Quem não aprende a depender como uma criança não vai andar o reino de Deus. E o maior no reino de Deus não é quem aparece. E quem recebe uma criança recebe o próprio Cristo.